Eu paguei por uma propriedade privada de luxo, mas quando chegamos lá, meus pais convidaram todos os amigos deles sem me perguntar. Eu não reclamei, apenas enviei uma mensagem. Quando eles perceberam o erro, já era tarde demais. Eu deveria ter sabido que essa viagem seria um erro no momento em que entrei na casa. Senti a mudança no ar, o peso sufocante da familiaridade, os pisos de mármore caros, a brisa do oceano passando pelas portas abertas do terraço, as risadas, tudo parecia errado. E então eu os ouvi. Juro que o trabalho dele é o maior golpe que já vi. A voz do meu pai ecoou sobre a conversa. Imagine ter pago uma fortuna para apenas sentar e clicar em botões o dia todo, uma risada alta, calorosa e humilhante. Eu congelei na porta. Ele está sempre enterrado nessas telas, minha mãe acrescentou, bebendo de sua taça de vinho. Não é de se admirar que ele nunca tenha tido uma namorada. Um homem deve usar as mãos para um trabalho de verdade. Outra gargalhada. Foi então que eu os vi. 12 estranhos. Não eram estranhos. Eram os amigos dos meus pais, seus colegas, meu tio, os antigos colegas de trabalho do meu pai. O tipo de gente que ainda acredita que trabalho de verdade significa levantar algo pesado e que qualquer coisa feita em um computador é uma piada. Eles estavam bebendo o meu uísque, comendo do meu buffet, relaxando na casa que eu paguei. Eu havia passado meses planejando essa viagem. Era para ser só nós três, eu, minha mãe e meu pai. Uma chance de nos reconectarmos, de deixarmos para trás anos de distância e decepção sutil. Mas é claro, eles tinham outros planos. Minha mãe se virou e finalmente me notou. Seu rosto se iluminou. Oh, lá está ele. O próprio mago da tecnologia, forcei um sorriso. Quem são todas essas pessoas? Ela acenou a mão despreocupada. Apenas alguns amigos. Não seja dramático, querido. Sim. Meu pai riu, dando um tapinha nas costas de um de seus amigos. Você devia ter visto a cara deles quando contamos que você pagou por esse lugar. Eles ficaram tão impressionados. Era isso o que eu era para eles? Apenas uma chance de exibir sua galinha dos ovos de ouro? Eu não deveria ter ficado surpreso. Eles sempre fizeram isso. A vida toda, eu fui o estranho. Meu pai era dono de uma construtora. Meu tio, mecânico. Meu avô foi operário de fábrica, um homem, que construía coisas com as mãos. Trabalho de verdade. E então havia eu. O garoto que passava tempo demais em computadores. Pare de se esconder atrás dessas telas. Meu pai costumava resmungar quando eu tinha 16 anos, mexendo no meu primeiro projeto de programação. Ninguém vai te pagar para ficar sentado apertando botões o dia todo. Mesmo quando consegui meu primeiro emprego remoto em TI, ganhando mais dinheiro aos 22 anos do que ele no auge da carreira, ele riu, incrédulo. As empresas realmente jogam dinheiro em qualquer coisa hoje em dia. Murmurou certa vez em uma reunião de família. Minha mãe não era melhor. Oh, eu só me preocupo com você. Suspirava na frente de suas amigas. Todas essas horas sozinho na frente de uma tela não é normal. Você devia estar no mundo real conhecendo pessoas reais. Eles passaram anos ignorando meu trabalho, meu sucesso, e ainda assim, nunca tiveram problema em gastar o meu dinheiro. Agora, de pé no meio da minha própria casa, observando-os se deleitarem no luxo, percebi que estavam fazendo isso de novo. Você sabe, eu estava apenas dizendo a eles. Meu pai continuou, alheio à minha expressão. O quão insano é que as pessoas realmente paguem você por essas coisas. Respirei fundo pelo nariz. Que coisas? Ele sorriu. Você sabe, ficar sentado olhando para um monitor. Não é como se você estivesse construindo algo real. Um de seus amigos riu. Cara, se eu tivesse um emprego desses, trabalharia 2 horas por dia e jogaria golfe o resto. Certo? Meu pai sorriu. Você provavelmente poderia treinar um macaco para fazer isso. Foi a gota d'água. Lentamente, peguei meu telefone, exalei e toquei na minha confirmação de reserva. E foi quando eu vi uma nova fatura da empresa da casa custo total, R$52 mil, 10 vezes o preço original. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu podia pagar. Esse não era o problema. A questão era que isso tinha ido longe demais. Olhei para meus pais, ainda rindo, ainda alheios. Digitei uma única mensagem.
Enviar. Eles não perceberiam o erro até que fosse tarde demais. Guardei o telefone no bolso e esperei. A princípio, nada mudou. Os convidados continuaram bebendo. Minha mãe continuou rindo. Meu pai continuou fazendo piadas às minhas custas. Então, 1 minuto depois, o telefone da minha mãe vibrou. Ela o pegou, distraída, ainda no meio de um gole de vinho. No momento em que seus olhos passaram pela tela, seu sorriso congelou. Seu rosto empalideceu. Meu pai percebeu. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, empurrou o telefone para ele. Os dedos trêmulos, ele pegou o aparelho, franzindo a testa enquanto lia. Sua expressão escureceu. O que é isso? Sua voz perdeu toda a diversão. Deixei o silêncio se estender entre nós por alguns segundos antes de responder. Minha voz calma. É a nova fatura. Ele piscou. Nova? Como assim? Me apoiei no balcão, cruzando os braços. A casa tem um limite de ocupação de 6 pessoas. Agora somos 18. Fiz um gesto para a multidão ao redor. Casas de luxo cobram taxa extra para hóspedes adicionais. Os dedos do meu pai apertaram o telefone. Quanto de taxa extra? Sorri. 10 vezes o custo original. O silêncio se instalou na sala, meu tio riu. Ah, qual é? Isso só pode ser piada. Deu um tapa no ombro do meu pai. Ele tá zoando você. Minha mãe me lançou um olhar desesperado. Me diz que você não aprovou isso. Inclinei a cabeça. Eu não aprovei nada. Só paguei pelo que foi usado. O aperto do meu pai no telefone ficou ainda mais forte. Isso passa de 50 mil reais. Levantei uma sobrancelha. Ué, eu pensei que eu fosse um macaco que clica em botões e não faz trabalho de verdade. Então não deve ser um problema para mim. Minha mãe estremeceu. Um dos convidados pigarreou. Talvez devêssemos sentar. Meu pai rosnou, seu tom afiado. Alguns dos convidados se mexeram, desconfortavelmente, mas obedeceram. A voz da minha mãe caiu para um sussurro doce e enjoativo. Querido, escute. Eu sei que isso é muito, mas vamos ser razoáveis. Somos uma família. Ah, agora éramos uma família? Soltei uma risada sem humor. Engraçado porque 5 minutos atrás eu era só uma vergonha para o nome da família. Ela exalou bruscamente e então se virou para o meu pai. Talvez possamos falar com o gerente, explicar o erro, reduzir a taxa. Dei de ombros. Pode tentar. Meu pai me lançou um olhar furioso antes de ir até o pátio, pegando o telefone. Ouvi sua voz aumentar enquanto exigia falar com o gerente da propriedade. Minha mãe se virou para mim, tentando disfarçar o pânico. Querido, seja razoável. Você sabe que não queríamos dizer nada com aquelas piadas, não é? Levantei uma sobrancelha. Porque vocês vêm dizendo as mesmas coisas há anos. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. Quer saber o que é engraçado? Vocês passaram tanto tempo tirando sarro do meu trabalho, mas quando chegou a hora de reservar essa viagem, quando queriam luxo, conforto, comida cara, bebidas e praias particulares, de repente, meu dinheiro era bom o suficiente. Seus lábios se apertaram. Balancei a cabeça olhando ao redor para os convidados que agora estavam em silêncio. Vocês todos vieram aqui esperando uma carona. Não sei se meus pais disseram que estavam cobrindo tudo ou se vocês apenas presumiram. Soltei uma risada curta. De qualquer forma, estão prestes a aprender uma lição bem cara. A porta da frente se abriu com força. Meu pai voltou, furioso, o rosto vermelho. Eles não vão cancelar a cobrança, ele rosnou. Disseram que deveríamos ter lido a política. Você deveria ter lido. Balancei a cabeça, porque eu li. Seus olhos se voltaram para mim. Você sabia? Sorri. É claro que eu sabia. Ele me olhou como se eu fosse um estranho. E você deixou isso acontecer? Dei de ombros. Você deixou isso acontecer. Gesticulei para toda a situação. Eu planejei uma viagem para 3 pessoas. Você convidou 12 extras. Você assumiu que eu simplesmente pagaria a conta como sempre faço. A mandíbula dele se contraiu. Então o que agora? Você vai deixar essa cobrança passar? Não exatamente. Peguei meu telefone novamente. A voz da minha mãe ficou afiada. O que você quer dizer com isso? Toquei na tela 2 vezes. Enviei. Confira seu e-mail. Ela pegou o celular
e assim que seus olhos percorreram a tela, vi seu rosto se despedaçar. Ela se virou para o meu pai, horrorizada. Ele cancelou nossa reserva. Meu pai arrancou o telefone das mãos dela, lendo o e-mail com descrença. Isso diz que temos que desocupar a casa até o meio-dia de amanhã. Isso mesmo. Coloquei meu telefone de volta no bolso. Eu remarquei para mim, o rosto da minha mãe se contorceu. Você não faria isso. Ela soltou uma risada nervosa. Mas para onde devemos ir? Todos os hotéis por aqui estão lotados. Isso parece um problema seu. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. Você acha isso engraçado? Deixar sua própria família abandonada? Encontrei seu olhar sem vacilar. Vocês me abandonaram anos atrás. Silêncio. Sem mais risadas. Sem mais zombarias. Apenas a lenta realização de que, desta vez, tinham me levado longe demais. Pela primeira vez, eu estava no controle. Peguei um copo de uísque da mesa. Meu uísque. E tomei um gole lento. Então me virei para os meus pais, minha voz calma, minha mensagem clara. Vocês deveriam começar a arrumar as malas. O relógio na parede marcava 22h47. Levei exatamente 4 minutos para transformar as férias dos sonhos deles em um pesadelo absoluto. Lá fora, as ondas batiam suavemente contra a costa, mas dentro da casa só restava um silêncio pesado e desconfortável. Os convidados estavam congelados, taças de vinho na mão, pegos no meio da risada. Minha mãe parecia pálida. A mandíbula do meu pai estava tão tensa que sua bebida tremia. Eles não. Estavam mais rindo. Isso é uma piada, certo? Meu tio soltou uma risada fraca, olhando ao redor em busca de segurança. Tomei um gole lento do meu uísque. Acho que não. Os olhos do meu pai se estreitaram. Pela primeira vez na vida, acho que ele percebeu que eu não era apenas o caixa eletrônico de ouro que ele criou. Filho, seja razoável. Essa é a sua família. Como você pôde fazer isso conosco? Agora eu sou o vilão? Levantei uma sobrancelha. Você não pensou em mim quando lotou minha casa com aproveitadores. Mas é só dinheiro. Minha mãe estalou, o desespero transparecendo em sua voz. Você é rico, não é? Qual é o problema? Ali estava. Eles ainda não entendiam. É só dinheiro? Soltei uma risada fria. Ótimo. Se dinheiro não é problema, então vocês pagam. Peguei meu telefone, abri a fatura e segurei para que todos vissem. Estamos em R$52 mil agora. Já que todos aqui estão vivendo a vida de luxo, vamos dividir a conta. Virei-me para os convidados gesticulando casualmente. Isso dá uns R$4 mil por pessoa. Fácil, né? O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe quase deixou cair a taça de vinho. O quê? Você ouviu. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Eu podia ver agora. Eles não tinham esse dinheiro. Tudo bem, se não podem pagar, façam as malas. Sei o quê? Você não pode simplesmente nos expulsar. Minha mãe arfou. Inclinei a cabeça. Por que não? O gerente da casa confirmou que remarquei o local. Ele me pertence pelas próximas 3 semanas. O rosto do meu pai começou a ficar vermelho. Você sabia? Perguntou lentamente com a voz perigosamente baixa. Dei a ele um sorriso preguiçoso. É claro, ele me olhou como se eu fosse um estranho. E você simplesmente deixou isso acontecer? Você deixou isso acontecer. Rebati, gesticulando ao redor da sala. Eu reservei férias para 3 pessoas. Você trouxe uma dúzia de extras e assumiu que eu cobriria tudo. E o que espera que façamos agora? Minha mãe choramingou. Todos os hotéis estão lotados. Não é problema meu. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. Você acha isso engraçado? Deixar sua própria família abandonada? Encontrei seu olhar, inabalável. Você me deixou abandonado anos atrás. Silêncio. Sem mais zombarias, sem mais piadas. Apenas a lenta percepção de que tinham ido longe demais. Tomei outro gole da minha bebida, saboreando o momento. Vocês deveriam começar a arrumar as malas. Quando o relógio marcou meia-noite, a casa estava um verdadeiro caos. Isso é loucura! Alguém exclamou. Não vamos encontrar um hotel a essa hora. Como vamos voltar para casa? Eles corriam de um lado para o outro como baratas tontas, fazendo ligações frenéticas e tentando encontrar vagas disponíveis. Mas eu apenas sentei.
e aproveitei o espetáculo. Um por um, os convidados começaram a sair arrastando suas malas. Meu tio, com o rosto contorcido de raiva, virou-se para mim na porta. Como vamos voltar? Dei de ombros com o mesmo descaso que ele tinha demonstrado antes ao rir da minha carreira. Você não me perguntou quando veio. Por que eu deveria me importar agora? Ele resmungou uma série de palavrões antes de sair furioso na noite. Então, finalmente, éramos só eu e meus pais. O rosto da minha mãe estava coberto de lágrimas. Meu pai estava rígido perto da porta com as mãos cerradas. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz perigosamente baixa. Sorri. Talvez tomei mais um gole de uísque, mas não esta noite, e com isso fechei a porta na cara deles. O clique da fechadura foi satisfatório. Pela primeira vez desde que cheguei, o silêncio preencheu a casa. Sem risadas debochadas, sem vozes paternalistas, sem exigências arrogantes. Apenas eu, sozinho, e eu nunca me senti melhor. Fui até o bar, servi outra dose e caminhei até a sacada. Lá, embaixo, meus pais estavam na calçada, com as malas aos pés. Minha mãe andava de um lado para o outro, desesperada, batendo no telefone. Meu pai continuava parado, olhando para o oceano, os punhos cerrados tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Eles estavam presos, sem hotel, sem casa, sem um caminho fácil de volta. Soltei um suspiro. Por anos, eu os deixei pisar em mim. Bancava suas despesas. Tolerei sua condescendência, ri de suas zombarias, e eles nunca me agradeceram. Nunca me trataram como nada além de uma carteira ambulante. Mas, desta vez, não tinham ninguém além de si mesmos, e pela primeira vez na vida teriam que lidar com as consequências sozinhos. Tomei um gole de uísque, deixando o gosto amargo se acomodar na minha língua. Então, meu telefone tocou. Mãe. Deixei. Vibrar outra ligação. Mais 5 ligações perdidas. 6. Então, bang, bang, bang. A batida na porta foi tão forte que a parede tremeu. Abra esta porta agora mesmo. Meu pai gritou. Tomei outro gole da minha bebida. Não estou em posição de ser insultado, então escolha bem as palavras, avisei. Isso não é engraçado. Minha mãe chorou. Não temos para onde ir. Suspirei, esfregando as têmporas. Aqui vem o ciclo, o padrão com o qual cresci. Primeiro a raiva, depois a culpa. E se isso não funcionasse, a manipulação. Querido. A voz da minha mãe suavizou instantaneamente, mudando de tática. Você não pode fazer. Isso conosco, somos seus pais. Ri. Agora vem a parte boa. Por favor, ela implorou. Cometemos um erro, tudo bem? Mas não nos puna assim, você não é uma pessoa cruel. Não, eu não sou, concordei. Mas também não sou um tolo. Silêncio. Aproximei-me da porta, encostando nela. Deixe-me adivinhar. Se eu deixar, vocês entrarem, tudo volta ao normal. Vocês vão dizer que foi tudo um mal-entendido. E na próxima semana eu estarei pagando por outra coisa que vocês não podem bancar. Isso não é justo, minha mãe retrucou. Nem convidar metade da cidade para as minhas férias, eram só amigos, que estavam bebendo meu uísque, comendo minha comida e rindo do meu trabalho. Silêncio. Sorri, eu os encurralei. Aqui está a questão. Mãe, pai, exalei calmo e controlado. Eu não me importo se vocês cometeram um erro. O problema é que vocês nunca me respeitaram. Isso não é verdade. Meu pai zombou. Pare com o teatro. Minha voz endureceu. Teatro? Me diga, pai. É teatro quando você ri da minha carreira na frente dos seus amigos? Quando me trata como uma piada enquanto gasta o dinheiro que eu trabalho? É teatro quando você espera que eu banque sua vida sem questionar? Silêncio. Continuei com a voz afiada como uma faca. A única vez que eu importo para vocês é quando estou entregando meu cartão de crédito. O resto do tempo sou apenas uma decepção. Isso não é verdade? É. E hoje à noite, vocês vão ter que viver com as consequências de me tratarem como um banco e não como um filho. Ouvi minha mãe fungar. Por favor, não faça isso. Balancei a cabeça, um sorriso frio se formando. Boa noite. E fui embora. Eu deveria ter esperado o que aconteceu em seguida. Às 6 da manhã, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem.
Pai, estamos indo para casa hoje, mas isso não acabou. Suspirei e rolei pelas notificações. Mãe, você realmente nos machucou. Nós te criamos, te demos tudo. E é assim que você nos trata? Pai, não se esqueça de onde você veio. Mãe, ainda somos seus pais. Um dia você vai se arrepender disso. Era tão previsível que quase me fez rir. Primeiro a raiva, depois a culpa. E por fim, a tentativa desesperada de reafirmar o controle. Mas desta vez, eu não estava mais jogando o jogo deles. Coloquei meu telefone no silencioso, deixei-o na mesa de cabeceira e... a casa estava quieta agora, pacífica. Pela primeira vez em anos eu finalmente tinha estabelecido limites, e isso foi incrível. Eu achei que tinha acabado. Naquela manhã sentei no terraço da casa, tomando meu café e olhando para a entrada, vazia onde meus pais estiveram na noite anterior. O ar cheirava a sal e vitória. Eu deveria me sentir culpado, mas não me senti. Pela primeira vez em anos, eu finalmente tinha traçado uma linha. Eu tinha estabelecido um limite, e dessa vez eles não tiveram escolha a não ser respeitá-lo, ou assim eu pensei. Ao meio-dia, meu telefone tocou novamente. Mãe, acabamos de chegar em casa. Vamos conversar quando você estiver pronto. Eu ignorei. Pai, você nos humilhou na frente dos nossos amigos, depois de tudo que fizemos por você. Ignorei isso também. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando. Algumas eram apelos emocionais, outras ameaças veladas. Mãe, querida, famílias não fazem isso umas com as outras. Pai, se você quiser nos cortar, tudo bem, mas não espere que estejamos lá quando você precisar de ajuda. Mãe, é só nos ligar. Vamos consertar isso antes que piore. E então, às 8h36 da manhã, no terceiro dia, recebi uma ligação do meu chefe. Ei, ele disse hesitante. Só queria saber como estão as coisas. Seus pais ligaram para o nosso escritório esta manhã. Meu café quase caiu da minha mão. Com licença? Sim. Disseram que estavam preocupados com sua saúde mental, que você tem agido de forma irracional e tomado decisões financeiras impulsivas. Queriam saber se estava tudo bem no trabalho. Levantei tão rápido que minha cadeira quase caiu. Para trás. Você só pode estar brincando comigo. Não, meu chefe respondeu. Olha, eu disse a eles que não discutimos assuntos privados dos funcionários, mas talvez seja melhor você resolver isso antes que piore. Minha mão tremia quando encerrei a ligação. Eles tinham ido longe demais. Eu esperava manipulação. Eu esperava culpa. Mas isso foi um ataque direto à minha carreira. Respirei fundo, abri meu telefone e digitei. Vocês cruzaram a linha. Nunca mais liguem para o meu trabalho. Mãe, nós só estávamos preocupados com você. Eu. Não. Vocês estavam tentando destruir meu emprego porque eu parei de pagar pela sua vida. Esta é a última vez que falo com qualquer um de vocês. Pai, não seja dramático. Eu os bloqueei, todos os números, e-mails, redes sociais. Pela primeira vez na minha vida, eu os cortei completamente. Um mês depois, foi estranho no começo. Durante anos, minha vida foi ditada pelas necessidades deles. Minhas finanças, meu tempo, minha energia, tudo usado para tornar a vida deles mais fácil. Agora não havia mais mensagens, nenhuma emergência financeira repentina, nenhuma culpa, apenas eu, vivendo por mim mesmo. Mudei de cidade, de apartamento. Um novo começo. Me joguei no trabalho, resgatei hobbies que havia abandonado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando a próxima ligação pedindo dinheiro. E foi libertador, até que o inevitável aconteceu. 2 meses depois, recebi um e-mail da minha mãe. Quase o apaguei sem ler, mas algo me fez parar. Assunto. Sinto muito, a mensagem era curta. Não sei se você falará conosco novamente, não te culpo, mas quero que saiba que me arrependo de tudo. Estávamos errados, eu estava errada, e agora, finalmente entendo, nós não demos valor a você. Pensamos que você sempre estaria lá, que agora que te perdemos, seu pai não vai admitir, mas ele também sabe. Só não sabe como dizer. Não espero que nos perdoe. Só espero que um dia você consiga olhar para trás e se lembrar de nós como algo além do que nos tornamos. Não importa o que aconteça, nós te amamos.
Foi isso. Nenhum pedido de dinheiro. Nenhuma tentativa de manipulação. Apenas uma admissão de derrota. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então fechei o e-mail. Não respondi. Não porque os odiasse. Não porque quisesse vingança. Mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu finalmente entendi algo. Amor não significa tolerar desrespeito. Família não significa servidão financeira. E, às vezes, a única forma de ser livre é ir embora. Agora me diz, você já teve que estabelecer limites dessa forma com alguém da sua família? Como foi? Me conta a tua experiência. E você acha que o protagonista fez o certo ao cortar os pais da sua vida? Ou deveria ter dado outra chance? Escreve aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder nada.